Vamos lá, segundo case. Vou contar a história de Afeida. Afeida é francesa e lá na França trabalhava em departamento de marketing de grandes empresas. E essa empresa passou por reestruturação e ela participou de um programa de demissão em massa. Então ficou desempregada, né? Mas com esse programa, obviamente, ela recebeu um bom cheque, né? Então não estava tão preocupado. E aí uma amiga dela foi expatriado para o Brasil e foi morar no Rio de Janeiro, né, pela empresa. Esse amigo um dia lá, estão trocando ideias, fala assim, olha, você está desempregado, né, não está, entre aspas, à toa, e vem me visitar no Rio de Janeiro, né? A Feide é apaixonada por viagem. A vida dela é viagem, ela adora fazer viagem, né? Então ela fala, beleza, vamos embora. E ela chega, então, no Rio de Janeiro para passar 2, 3 semanas com a amiga dela. E quando ela chega no Rio de Janeiro, ela se apaixona pela cidade, né? Como muitos turistas se apaixonam quando chegam no Rio. E ela fala, pronto, é aqui que eu quero morar. É aqui, né? E foi interessante porque na época eu organizava muitos eventos entre francês, né? E ela veio um dia em São Paulo, e naquele dia em São Paulo eu estava organizando um happy hour de francês, né? E aí ela participa desse evento, e aí a gente se encontra nessa ocasião. E aí ela me conta a história dela, né? E ela fala, pô, mas eu era headhunter na época, né? Então ela fala, pô, você é recrutador e tal, então me ajuda a encontrar uma oportunidade aqui no Brasil, quero vir morar aqui, eu tô desempregado na França, não tenho nada a perder, né? Tô disposto a largar tudo e vir aqui. Aí eu pergunto pra ela, vem cá, mas você fala português? Não. Você tem visto de trabalho aqui, visto pra vir aqui? Não. Tá como turista, né? Você tem a pretensão de casar com algum brasileiro agora a curto prazo? Também não, né? Era solteira e tal. Eu falei, cara, isso reduz a muitas chances, né? Para encontrar uma oportunidade agora a curto prazo. Mas nada impossível. Bom, ela já tinha a data marcada para voltar, né? Veio por 2 semanas, uma coisa assim. Ela voltou para a França e decidiu me contratar para que eu acompanhasse ela, né, como coach, à distância, né? E a gente se via na época pelo Skype, né? E ela fez a metodologia boa também. E aí, beleza, a gente, né, trabalhou o propósito dela, a gente trabalhou a questão toda a metodologia, a gente foi preenchendo lá o Excel, etc e tal. E aí ela decide voltar aqui no Brasil para passar 6 meses aqui no Brasil para encontrar justamente um emprego. E então, por que 6 meses? 180 dias, porque são, né, 2 vezes de 90 dias com visto de turista, né? Você pode renovar uma vez. Então ela vem aqui e ela decide também de fazer uma viagem, a viagem dos sonhos. Ela queria viajar por toda a América Latina. E ela fez uma baita viagem, né? E em paralelo a isso, eu ajudei com os meus contatos, né? Ajudei ela a justamente identificar quais eram as empresas francesas que estavam no Rio de Janeiro. Aonde ela podia se candidatar, porque eu falei, de repente vai ser mais fácil uma empresa francesa te contratar na França e te mandar para cá, de que ser contratado aqui. Porque aí eles fazem todo o trâmite de visto, trabalho, etc e tal, né? Então a gente mapeou, né, as empresas. E aí a gente estava tentando, né, agendar algumas entrevistas para ela também, para ela conseguir conversar com algumas pessoas, essencialmente, né, francês, né, que a gente conhecia na nossa rede de relacionamento. E aí ela decide então fazer essa viagem. E ela fez toda a costa do Nordeste, foi subindo, né, chegou em Belém, pegou um barco, né, e aí foi até Manaus. E em Manaus, ela se depara com um baita de uma propaganda, um outdoor, né, aquelas placonas lá de propaganda no porto, vendendo pneu da Michelin.
Ué, que história é essa, né? Vender pneu aqui em Manaus, né? No porto, só tem barco aqui, tudo se faz via barco, né? Claro, tem carro também, né, lá, mas né, a Amazônia é mais barcos mesmo, né? Enfim, ela achou inusitado, e aí ela pegou, tirou foto, né? Tipo, sabe aquelas fotos que você acha inusitada aí, você faz uma foto para fazer meme depois? Uma das empresas que a gente estava justamente avaliando e tentando arrumar uma entrevista com ela era a Michelin, lá no Rio de Janeiro. E então ela faz a viagem dela, ela vai para o Peru, Bolívia, Machu Picchu, La Paz, enfim, ela faz toda aquela volta, vai até lá no sul, né? Ela chega assim até a Foz do Iguaçu, Pantanal, fez uma baita volta. Lembra que ela é apaixonada por viagem, a paixão dela é viagem. E ela chega de volta então, depois de algumas semanas, ela volta para o Rio de Janeiro. E aí, né, eu tinha conseguido algumas entrevistas para ela em algumas empresas francesas, pelo relacionamento que eu tinha, e ela chega na Michelin. Eu se encontro com, na época, o diretor de operação, que é um francês, e aí era um bate-papo, não era nem entrevista, era um bate-papo sem compromisso, né, não tinha vaga, não tinha oportunidade nenhuma, era, vou te apresentar, você vai lá e conversa com ele. E nesse bate-papo, ela fala assim, olha, vocês estão sabendo disso? E ela pega o celular e começa a mostrar as fotos da viagem dela. E aí é interessante porque quando ela via aquele odor, ela começou a prestar atenção em todas essas coisas. Chegava no posto de gasolina, tirava foto das coisas da Michelin, e aí foi tirando um monte de foto das situações onde ela encontrou a marca Michelin. E ela apresenta isso pro diretor de operação. Vocês estão sabendo disso? Olha aqui, ó. Aí o cara vê aquelas coisas e fala, meu Deus, que absurdo. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Como que esses caras fazem isso? Meu Deus. E aí ela pergunta, vem cá, vocês têm alguém que faz a ponte entre o produto, o marketing e a parte comercial de venda local? Tem alguém que faz essa ponte aí para ter uma coerência entre a mensagem, o ponto de venda, o produto? Tem alguém que faz isso aí? E aí ele fala assim, olha, faz anos que a gente discute isso na diretoria e até hoje a gente não resolveu isso. E ela falou, olha, então eu vou resolver esse problema. Eu vou ser essa pessoa que vai fazer essa ponte entre o produto, o marketing, né, a criação, a propaganda e o produto, o ponto de venda, né, local. Ela foi contratada, salário de R$19 mil, apartamento em Ipanema, visto, curso acelerado de português, carro, cartão corporativo, e a função dela era viajar pelo Brasil e pela América Latina atrás desse tipo de situações para poder corrigir e fazer justamente esse trabalho. Se você olha o Facebook dela, você não acredita que essa menina trabalha. Ela só viaja, né? Ou seja, ela está sendo paga para fazer uma coisa que ela ama fazer. E ela já era formada em marketing, já era a área dela, né? Olha só, ela criou um cargo, ela criou o próprio cargo na Michelin. Michelin é uma empresa bicentenária, né? Que super mega estruturado no mundo. Ela criou a própria vaga. Esse cargo não existia na nomenclatura da Michelin. E ela criou o próprio cargo. Ela criou a própria oportunidade. Como que ela fez isso? Identificando justamente quais são os desafios. Lembra, quando a gente tem o nosso SWOT, as oportunidades, parte dos desafios. Quais são os desafios dessa empresa? Ela conseguiu destacar isso. Foi sorte? Sempre tem um pouco de sorte, mas olha, aqui teve claramente uma visão da oportunidade que ela acatou. Ela acatou. Existia uma demanda, existia uma necessidade. E ela conseguiu se colocar justamente, se encaixar perfeitamente com relação a essa necessidade.
passou 6 anos aqui no Brasil, morou 6 anos ao todo no Brasil, e voltou e agora trabalha na sede e hoje é responsável global pelo departamento que ela mesma criou. Olha que doido. Né? Então, por que eu contei essa história? Porque muitas vezes eu cansei de escutar pessoas me dizer, mas não tem vaga, mas não tem emprego, mas não... Esqueça isso. Você pode criar sua própria oportunidade. Você pode criar sua própria vaga. Mas isso não acontece de graça, gente. Não cai do céu. É uma coisa que precisa ser pesquisado, precisa ser analisado, precisa ter um match, precisa ter um trabalho para poder conectar essas coisas. Mas é possível. Tem muitos empregos ainda que nem existem ainda. Pega os empregos de 20 anos atrás e olha quantos empregos novos foram criados no mundo digital. Olha quantas coisas evoluíram, novas oportunidades. A questão é, como que eu estou disposto a me adaptar a essas novas oportunidades? Aonde que eu posso me encaixar? E aí tem que fazer essa análise de olhar para seus próprios talentos, seus próprios dons e olhar para as oportunidades de fazer esse encaixe. Mas é possível. É uma história incrível também, na história da Feida, mas é possível, para mostrar para vocês que é possível. Né? Se vocês vão no LinkedIn, vocês vão até ver a recomendação dela no LinkedIn. Né? Então essa era a segunda história que eu queria contar para vocês, e agora eu vou para a terceira história. Até daqui a pouco.